Olá, turminha 19 CDD09, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje nós estamos encerrando o nosso módulo de noções de enfermagem. Nós ainda vamos fazer uma bela de uma revisão no nosso próximo encontro, tá? Não se preocupem, onde a gente vai poder retomar os pontos principais desse módulo que foi muito bom, muita novidade, muita coisa nova, né? E aí, pra gente encerrar, nós vamos falar hoje sobre transferência e acomodação do paciente. Muitas coisas, inclusive, que a gente até já viu, né? É uma retomada, vimos aí muita coisa na aula de curativo, no conteúdo de feridas, e que vão ser um pouco de repeteco aqui hoje no nosso conteúdo, mas que bom que vem novamente para a gente enfatizar e para ficar realmente claro a importância disso para vocês, tá bom? Então vão lá, peguem o módulo de noções de enfermagem, abram no capítulo 18, depois logo em seguida nós vamos trabalhar o capítulo 19, eles são pequenininhos, coladinhos um com o outro, vocês vão ver. E aí a página é 86, tá bom? Enquanto você pega aí, eu vou me diminuir para ficar aqui no cantinho. Gente, como eu falei, esses dois capítulos são capítulos mais curtos e que vão falar um pouco sobre algo que a gente já tinha discutido, mas, novamente, enfatizo a importância da gente ter esses conhecimentos quanto à transferência do paciente, quanto aos cuidados que devemos ter, né, com a cama, com a cadeira, com todos os locais que esse paciente trafega e estiver, tá bom? Então, bora começar. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a troca de posição, sobre as transferências desse paciente. E eu queria já que vocês me respondessem aí quais são os pacientes que vocês acham que se beneficiam com a troca de posição. Porque nem todo paciente precisa estar trocando de posição direto, né? Então, quais são esses pacientes que vão realmente, verdadeiramente precisarem dessa troca de posição, estarem aí sempre fazendo essa troca de posição? Pensem aí um pouquinho, acho que vocês já sabem a resposta. Se a gente analisar, pensar bem, são aqueles pacientes que vão ser mais restritos ao leito, não é isso? Então, são pacientes que vão ficar um pouco mais acamados, são pacientes que vão ficar ali restritos a uma cadeira de rodas, ou mesmo a uma poltrona, a uma cama. Então, esses pacientes, eles vão precisar de trocas diárias de movimentação, porque se eles ficam na mesma posição sempre, isso acaba podendo agredir a pele. Nós vimos o processo de formação de úlceras por pressão, né, no nosso capítulo de assaduras, e vocês viram o quanto que a pressão feita em um local ali por muito tempo pode danificar aquele tecido e abrir uma lesão, abrir uma ferida, né? Então, de fato, quem são os mais beneficiados são pacientes que são acamados, restritos a uma cadeira, por exemplo, ou acamados mesmo, né? E aí, o que é que acarreta essa falta de transferência, essa falta de movimentação? Acarreta nas úlceras por pressão. Então, a gente viu a formação bem direitinho. Se você não lembra, se você quer recapitular, vai lá no teu capítulo de assaduras, revê o conteúdo de assaduras que a gente sempre mandou para o grupo. Então, procura lá, sobe, vai nos antigos, para você rever isso aí. Porque uma das consequências disso são as úlceras por pressão, que são pontos que são mais sensíveis para se surgir as úlceras. Esses pontos estão aí muito bem representados nessa figurinha que eu trouxe para vocês. E dependendo da posição que o paciente mais goste de ficar, a gente vai ter aí lesões mais fortes. Então, o paciente cadeirante vai ter ali mais lesão na região da nádega, das costas, na região posterior do joelho. Já o paciente que fica mais deitado lá com as costas encostadas no colchão, né? Em decúbito dorsal, como a gente chama. Esse decúbito dorsal abre mais propensão a abrir também escaras nas costas, na região sacral, que é o início aqui do bumbum, nessa parte medial, que acontece bastante úlceras por pressão nessa região. Na região do calcanhar também, por causa da posição, e o decúbito lateral, a posição lateral, ela abre mais espaço para aberturas de úlceras na região da orelha, na região do ombro, na região lateral da nádega, né, e nas pernas das regiões laterais também, certo? Então, são locais de maior propensão de abertura de feridas. E por que isso acontece? Nós também já vimos isso, né? Aqui a gente vai só retomar. Lembram lá desse mecanismo que a gente viu? Que nada mais é do que a pressão que é exercida, que fica tão grande, então o paciente fica ali naquela posição por muito tempo, né? Aquele tempo ali vai causando uma agressão, principalmente nas regiões de protuberância óssea, o osso fica empurrando lá para baixo, né? E o colchão empurra para cima, a cama empurra para cima. Então, essa pressão que fica sendo exercida acaba que por lesionando o tecido da pele, lesionando aí os tecidos entre essas duas pressões,
e podendo causar lesões, podendo abrir úlceras, tá? Então, esse mecanismo aí de formação das úlceras a gente trabalhou bastante. E aqui, novamente, mostrando para vocês aí, de acordo com o decúbito, os locais de mais propensão, né? Então, aí, decúbito dorsal, que são as costas lá encostadas no colchão, na cama. A gente tem aí maior abertura de úlcera na cabeça, no ombro, como eu falei, no cotovelo, no bumbum, no calcanhar. Já o lateral, a gente tem aí na orelha, no ombro, no cotovelo, na parte do quadril, na coxa e nas pernas e calcanhar também. E decúbito ventral, que não é um decúbito que se utilize muito, né? O paciente de barriga aí para baixo. Mas também pode ser utilizado em algumas situações, e aí, nesses casos, a maior chance de abrir escadas são no cotovelo, no peito, na coxa, nos joelhos e no dedinho dos pés, certo? E aí, ó, esses são os estágios das úlceras. O módulo de vocês traz novamente a definição dos estágios, mas a gente também trabalhou isso lá no capítulo 6 de assaduras, tá? Então, aqui eu vou só apenas reforçar a importância da gente conhecer aí a formação do processo ulceroso e também de saber diferenciar as úlceras aí por pressão em estágios, né? Então, tem o estágio 1, quando a gente tem só a primeira camada da pele atingida, geralmente causa apenas uma vermelhidão. No estágio 2, a gente já tem uma degradação considerável, né? Com envolvimento aí de 2 camadas da pele, pode ter formação de bolhas. No terceiro, a gente já tem realmente uma cratera, uma ferida formada, que pode ter proliferação de micro-organismos, e já tem aí todas as camadas da pele atingida. E no estágio 4, a gente tem, além das camadas da pele atingida, o tecido muscular e ósseo, né? Então, são aí níveis de degradação diferentes, que requer cuidados diferentes, e que a gente discutiu lá na aula de curativos, no nosso conteúdo de curativos, tá bom, meu povo? E em quanto tempo, então, professor, eu tenho que fazer essa mudança já para esse paciente evitar abrir essa úlcera, já para ele não agravar, para não piorar o que já tem? A gente recomenda que a posição seja mudada a cada mais ou menos 2 horas. Claro, gente, vamos ser aqui bem realistas. Muitas vezes isso não acontece, o tempo é curto, a gente não tem tanto tempo de estar trocando o paciente. Mas saibam que se principalmente ele tiver com a úlcera, aí é que isso tem que ser respeitado de maneira integral, tá? Então, a gente estende às vezes aí a 3, 4 horas, mas o ideal seria a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas você mudar o paciente de posição, tá? De um lado, vira para o outro, tá de costas, vira para frente e assim vai, certo? Sempre respeitando também a vontade do paciente, tá? E observando, se for um paciente que se mova muito, que já tem a movimentação, que ele mesmo consiga se virar, você não precisa estar ali vigilante aquilo. Por quê? Quando ele perceber incômodo, ele mesmo vai virar. Não precisa você estar lá virando. Agora, um paciente realmente atônico, que não tem movimentação, que não consegue se mexer direito, aí você precisa lembrar de virá-lo, né? Lembrar de acomodar em outra posição. Aí, gente, quais são essas posições? A gente tem aí o decúbito dorsal, né, que é quando a pessoa ela se deita aí com as costas voltadas para o colchão, né, e a barriga voltada para cima, e a posição ideal seria essa aqui, certo? Então, não é apenas deitar, é a gente acomodar o paciente. Então, a gente acomoda um travesseiro aí na região do pescoço, da cabeça, né, para apoiar bem essa região. Outro travesseiro é apoiado na região posterior ao joelho, para deixá-lo o mais confortável possível. E ainda aqui eu acrescentaria outro travesseirinho aqui na região do calcanhar para evitar esse contato que vocês estão vendo aqui que eu estou apontando, ó. Esse contato aqui, preferencialmente, ele não deve existir, porque é a partir dele que a gente tem a abertura das úlceras aí em calcanhar, tá? Então, evitar, pode botar outro travesseirinho aqui, deixa o pezinho dele assim realmente elevado. Decúbito lateral é outro decúbito, que tanto faz de um lado para o outro, né? É igual, só vai mudar que tá no esquerdo ou no direito. Mas a gente apoia como esse paciente? A gente coloca realmente o apoio na cabeça, né? O travesseiro, de acordo com a altura que ele preferir. Não muito alto, nem também tão baixo assim, né? Bota um apoio aqui para essa mão, gente. É muito importante, porque às vezes essa mão ela fica pendurada e aí o paciente sente dor, incômodo, peso. Então, a gente pode botar um travesseirinho aqui na frente para ele apoiar a mão, certo? E um travesseiro entre as pernas para evitar esse contato, esse atrito, né? Evitar que esquente também, que abra alguma úlcera ali naquela região, certo? Você pode, eventualmente, também proteger a região do maléolo, que é esse ossinho que fica aqui no pé, que eu tô mostrando. Então, desse outro lado, pode ser que ele fique roçando aí no colchão e pode machucar. E aí, você pode botar também outro por baixo, um lençolzinho ou outro travesseiro para ajudar a não ficar encostando, tá?
E o decúbito ventral é esse aqui, certo? Como eu falei, ele não é tão feito, porque se o paciente tem algum problema respiratório, né? Dificuldade respiratória, pode ser que agrave a situação, porque ele vai se sentir um pouco mais sufocado. Então, a gente prefere não fazer ele, certo? Mas ele pode ser feito em pacientes que não tenham problema respiratório, né? Que estejam com a função pulmonar aí preservada. E aí a gente bota o paciente nessa posição, né? Com o ventre, com a parte da frente do corpo lá encostado no colchão. E coloca o apoio na cabeça, o apoio aqui na região torácica, certo? Um travesseiro. E outro na região também dos pés, para evitar que os dedinhos fiquem encostando no colchão e isso aumente o risco de úlceras, tá? E quanto às mudanças de decúbito, né? A questão das transferências. Agora a gente entra numa área muito importante, que é quando a gente tem que ter o máximo de cuidado e zelo por esse paciente, certo? Então a gente tá falando até agora das mudanças de decúbito aí em cima da cama, né? Então, virar para o lado, virar para o outro. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre como levantar esse paciente, como movimentar ele da cadeira para a cama, da cama para a cadeira. Acredito que vocês já devem ter visto algo com Ingrid, né? Mas a gente vai enfatizar aqui a importância da segurança para esses momentos. A área da transferência deve ser uma área em que eu tenho... A hora da transferência deve ser uma hora em que eu tenho ajuda, preferencialmente. E se você estiver sozinho, que você faça com o máximo de responsabilidade possível, tá? Quando for virar o paciente, gente, decúbito ele tá no decúbito dorsal, né? Que é esse aqui. E aí você quer virar ele pro lado, tenha cuidado, certo? A gente pede para que você segure bem, como está aqui na foto, o tronco e a região do quadril e vire de uma vez, tá? Para evitar torções e tudo mais. E explique o paciente o que é que você está fazendo, diga que você vai virá-lo. Na hora que você for sentar o paciente na cama, você também deve primeiro virar ele de lado e depois subi-lo, certo? Então, nunca pegar e sentar ele em decúbito dorsal. A gente prefere que ele vire em decúbito lateral e depois que a gente senta ele, tá? E aí, na hora de sentá-lo e retirá-lo da cama, a gente pode sim utilizar como apoio uma faixinha. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas essa modelo aqui, esse desenho, a cuidadora tá segurando uma faixa que ela enrola em volta na cintura para dar mais apoio, certo? Então, essa é uma das técnicas que a gente pode usar. Eu vou até mostrar ali já, mais na frente, a foto de uma faixinha bem mais segura que essa, que dá pra gente transportar. Porque aí quando a gente segura com a faixa, a gente tem mais controle do peso, né? E controla o nosso corpo mais fixo no chão, podendo transferir de maneira mais segura o paciente. Lembrando, gente, se você vai transferir para uma cadeira de banho, para uma cadeira de roda, lembrar de travar a cadeira, certo? Porque na hora que você vai saltar da cama para a cadeira, se a cadeira não estiver travada, a cadeira vai escorregar e o paciente cai e você também. Então, travem a cadeira. Se for uma cadeira fixa, que tem alguém para segurar essa cadeira, né? Se não for uma cadeira de rodas, com rodinhas. Porque ela pode também escorregar e aí vir a sofrer algum acidente, você e o paciente, e a gente não quer isso, né? Então, utilizem o apoio. Então, como eu mostrei aqui, ó, a gente informa o paciente que vai sentá-la. Você pode elevar o decúbito dela e lateralizá-la, como esse nosso amigo fez aqui, né? E lembrar de por trás aí sempre, ó, fazer essa trava nos dedos, esse encaixe nas mãos. Só um momentinho, gente. Pronto. Esse encaixe nas mãos, certo? Então, a gente faz um encaixezinho nas mãos para segurar bem. Pode ser em garra, pode ser assim, para evitar escorregar e o paciente cair também. Então, a gente vai, eleva ele. Aqui ele não usou uma faixa, ele vai usar o próprio corpo. Então, ele abraça o paciente por trás, é como se estivesse abraçando mesmo. E aí, ele movimenta o tronco dele, consequentemente, o paciente vai vir junto com ele. E aí, ele posiciona ela à cadeira, certo? Então, é esse o passo a passo. Levanta primeiro o paciente, deixa ele sentado na beirinha da cama, segura como se fosse abraçar e aí transfere para a cadeira, tá? Você pode pedir também para o paciente, ó, cruzar as mãos no seu pescoço, se ele tiver noção disso. Se não, a gente segura sozinho. Aí aqui, ó, o que eu mostrei para vocês, isso aqui às vezes ajuda bastante a gente a movimentar o paciente para sentar na cama. Isso aqui a gente pode mandar fazer com um material resistente, né, um tecido resistente, e que vai auxiliar muito a gente a sentar o paciente na cama, certo? E de maneira correta, preservando aí a postura da coluna e evitando algum agravo. Ok, gente, então,
Hoje era isso, bem tranquilo, né? Muita coisa a gente já tinha visto. Foi pra gente realmente fechar com chave de ouro. Foi um prazer trabalhar esse módulo com vocês. A gente agora vai passar pra nossa revisão. Olha, nosso próximo encontro tá assim imperdível, porque a gente vai revisar tudo que a gente viu desde o início. Então é muita coisa pra falar, muita coisa pra relembrar. E eu aguardo vocês no exercício, tá bom? Vamos ver aqui o que é que vem pra gente no exercício? Bora lá. Vou até tomar uma aguinha. Então, vamos discutir um pouquinho o que vai aparecer no nosso exercício. Primeiro, quais posições o paciente pode ficar? E aí, quais são os decúbitos existentes? Gente, bora relembrar? Decúbito ventral, né? As costas, a parte da frente encostada lá no colchão. Esse eu falei que não é tão confortável, geralmente é um decúbito que o paciente não se sente tão à vontade, principalmente o paciente que tem dificuldade de queixa respiratória, né? Temos o decúbito lateral, tanto para um lado quanto para o outro, a gente chama de decúbito lateral da mesma forma. E o dorsal, que é quando o paciente fica com as costas lá encostadas no chão, ok? No chão não, na cama, né? Na cama, no colchão ou no chão também. Se você deitar no chão, você vai ficar encostado no chão. Qual o tempo correto para mudança de posição, mudança de decúbito? Também vimos, né? Aquela questão das 2 horas, que seria o tempo ideal e adequado, certo? Claro, como eu falei, na teoria é uma coisa, às vezes na prática é outra, a gente espaça mais esse tempo, mas de verdade o correto seria 2 horas. Qual a principal consequência da não mudança de decúbito? O aparecimento de úlceras por pressão, né? Então, a gente viu que o grande problema é o aparecimento dessas feridas, dessas úlceras. Certinho, meu povo. Então, nosso próximo conteúdo, como eu falei, é nossa revisão, nossa bela revisão sobre esse módulo maravilhoso. Eu aguardo vocês e até o próximo. Beijo!